Os planos de quem embarca e desembarca nos aeroportos é ficar longe de qualquer problema. Mas tem gente que, por exemplo, desce do avião e espera pela mala e ela não aparece. Até que se confirma, a bagagem foi extraviada. Em voo internacional, bagagem sumiu, apareceu 20 dias depois com a bagagem mexida, coisas suprimidas, coisas assim. O tempo fechou e o avião não pode decolar. Atrasos e cancelamentos de voo são comuns por causa das situações climáticas. As companhias têm que dar assistência aos passageiros, mas ainda assim gera transtornos. A aeronave que não pôde pousar aqui, por causa da chuva em São Paulo, e aí nós tivemos que ir para um hotel, almoçar, e agora que nós estamos retornando. Aí, de qualquer forma, a gente vai chegar depois do horário previsto para a viagem. No segundo trimestre deste ano, 5.800 consumidores registraram algum tipo de queixa na Secretaria Nacional de Relações do Consumidor, 2% a mais que as registradas no primeiro trimestre. No ranking aparecem as reclamações relacionadas ao valor da passagem e alterações como de horário e preço, feitas pela empresa aérea. Aqui em Uberlândia, uma das reclamações do consumidor é em relação à bagagem de mão. Além dele ter que se preocupar em carregar só 10 quilos, também tem que encontrar uma mala que tenha as medidas de acordo com os compartimentos disponibilizados pelas companhias aéreas e que costuma ser diferente uma da outra. Uma outra dificuldade é em relação ao que é considerado bagagem de mão, o que para uma empresa pode ser, para outra pode não ser. A crítica que a gente tece em relação a essa tarifação é porque ela não tem um tabelamento, não tem nem um mínimo nem máximo, ficou exclusivamente a critério da fornecedora. Normalmente o preço é fixado quando ele vai fazer a aquisição da passagem e se tiver um momento ali de muita proximidade em relação à aquisição e a passagem aérea, ele certamente não vai saber o valor ser pago. Então não tem como ele fazer uma previsão, inclusive, de orçamento para o voo. Em 1 ano e 10 meses, em Uberlândia, 77 pessoas procuraram o Procon com queixas contra companhias aéreas. Entre as mais comuns estão a relação com a remarcação de voo sem aviso, oferta de desconto que não é cumprida e o não direito de desistir da compra, como estabelece o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem um dispositivo próprio, artigo 49, que reza a possibilidade do consumidor cancelar o contrato com restituição de todos os valores no prazo de até 7 dias a partir da aquisição, ou da contratação ou da chegada do bilhete na residência. Em se tratando de bilhete aéreo, esse prazo é só de 24 horas a partir da aquisição, mas ele também tem um limite máximo de até 7 dias antes do voo. Se antecedente ao voo há mais de 7 dias, infelizmente nem o direito de cancelamento ele assiste. Como é que fica a resolução para essas pessoas? Igual, por exemplo, o Procon realmente consegue resolver esses problemas, essas reclamações que chegam? Certo, a demanda ela é acolhida e se eventualmente ferir qualquer dispositivo da lei, do Código de Defesa do Consumidor ou da resolução, a empresa é sancionada. As sanções variam em relação à suspensão de funcionamento, suspensão do alvará, cancelamento, inclusive, do CNPJ e do alvará e, porventura, também a mais aplicada, que é a multa. Um item que também dá o que falar é a questão do atraso para embarque. O recomendado pela ANAC é que o passageiro deve chegar ao aeroporto em voos domésticos com 1 hora de antecedência. Ao comprar a passagem, o passageiro concorda com essa norma. A tolerância em caso de atraso pode variar de uma companhia aérea para outra. William teve problema com isso. Ele ia para São Paulo, chegou 35 minutos antes do horário do voo e foi informado que não poderia mais embarcar. Se queixa que pediu a presença de uma supervisora para tentar conversar, mas não foi atendido. Pedi para falar com a supervisora do turno, porque só tinha o pessoal de frente de guichê lá no momento. O pessoal da companhia começou a rir entre si e fingindo que estavam providenciando a vinda da supervisora. 4 horas depois, William foi colocado em outro voo, mas ele perdeu a consulta agendada com 6 meses de antecedência para continuar o tratamento médico. Cheguei lá em São Paulo meio-dia e meio no ambulatório e a minha alternativa foi esperar até 9h25 da noite para poder voltar para casa. A recomendação do Procon em Uberlândia é que o consumidor reúna o máximo de documentos e formalize a queixa. O primeiro passo é registrar junto ao próprio setor de reclamação da operadora, reclamar junto ao site da ANAC e trazer também a reclamação ao Procon. Lembrando que sempre munido de toda a documentação, documento pessoal, o bilhete, o boletim de ocorrência se for lavrado e também o boletim lavrado junto à própria prestadora de serviço.